noite. Oi, Angélica, tudo bem? Olá. Oi, mãe, tudo bem? Vamos chegando, vou esperar um pouquinho, tá? O pessoal entrar. Vamos para a terceira aula, é isso aí. Oi, Maria. Tudo bem? Vamos chegando. Eu costumo esperar um pouquinho, tá? Até pelo menos uns 2 minutinhos pro Instagram ir avisando o pessoal que a gente já tá aqui. Oi, Brena. Oi, Nelma. Oi, Lu. Oi, Liane. Vamos lá. Oi, Tatiane, tudo bem? Oi, Aline. Sejam bem-vindos, viu? Boa noite, obrigada por vocês estarem aqui nessa segunda-feira. Elisama, tudo bem? Deixa eu dar uma pausa já aqui pra gente já ir se preparando. Oi, Débora. Vamos chegando então. Bom, gente, a gente vai, o pessoal sempre vai chegando depois ao longo da noite. Então, quem tá aqui agora, eu acho que merece essa atenção. Então, já vamos continuar, vamos dar continuidade aí à nossa trilha semeando. Hoje é a nossa terceira aula. Eu vou dar uma rápida recapitulada no que a gente abordou aí nos últimos dias, né? Nos últimos 2 dias, na quinta e na sexta-feira, só pra gente dar uma relembrada. Tem alguém que tá aqui hoje e que não assistiu às aulas de quinta e sexta-feira? Coloca aqui pra mim, por favor, por gentileza, pra eu saber. Oi, Mara, que tá entrando. Eu vou pedir também para que vocês aproveitem agora que tá no comecinho, né? Que eu vou começar já a recapitular e tal. Vamos usar esse aviãozinho que tem aqui, ó. Acho que é aqui. Tem um aviãozinho, né? Parece um aviãozinho de papel pra gente poder mandar para as outras mães, outras pessoas que vocês achem que de repente pode ser um bom momento aí para escutar um pouquinho o que a gente tem para falar. Esse tema de hoje, ele é um tema assim, um tanto polêmico, né? E sempre quando eu acabo abordando essa questão de castigos, né, a gente sempre acaba abrindo um espaço maior para diálogo, porque cada um aí traz uma carga, traz uma história, traz uma vivência, e é realmente uma grande... um grande paradigma aí que a gente precisa quebrar quando a gente começa a falar sobre educação com respeito. Então, é muito importante a gente abordar sempre essa questão nessa caminhada, quando a gente fala de parentalidade consciente, tá? Bom, eu não vi aqui ninguém colocar... eu acho que a Elisama falou, né, que é a primeira vez que tá aqui. Quem não assistiu às outras aulas, tá? Eu tô deixando salva no meu IGTV.
Elas vão ficar salvas até amanhã, aí amanhã elas vão seguir para a plataforma do programa de aprofundamento, para quem quiser dar continuidade, e aí elas seguem para lá, tá bom? Porque já faz parte, essas aulas acabam fazendo parte aí desse programa. De qualquer forma, vocês têm aí até amanhã para assistir, fica lá no meu IGTV, tá bom? Bom, se vocês então conseguirem clicar aí no aviãozinho para mandar essa live para outras pessoas, ajuda a gente a divulgar esse trabalho que é muito, muito importante, tá? Em relação, né, vamos dar uma rápida recapitulada do que a gente abordou aqui na quinta e na sexta-feira, tá? A gente falou um pouco sobre parentalidade perfeita versus a parentalidade consciente. O que é essa parentalidade perfeita que a gente tanto fala e tão importante aí da gente tentar desapegar, não ficar tentando perseguir essa parentalidade perfeita, ideal, que a gente idealiza. E muitas vezes essa parentalidade ela é idealizada em que momento? Quando a gente ainda nem tem filhos, quando a gente está observando as outras famílias, onde a gente está vivendo ali no meio de amigos com filhos, aí a gente começa a olhar para uma situação, fala assim, meu filho não vai fazer isso não. Aí a gente vê a criança lá comendo um bolo de chocolate antes do almoço, meu filho não vai comer essas coisas não. Aí já coloca lá na listinha mental da mãe e do pai perfeito, né, que são os pré-requisitos, meu filho vai ter alimentação saudável e tal. E essa listinha vai cada vez aumentando mais, conforme as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Quando a gente se torna mãe e pai, essa listinha ela já tá lá dentro da nossa cabeça. E é o momento que a gente começa a querer acessar e ir atrás para tentar alcançar essa parentalidade perfeita. E isso acaba apenas nos frustrando cada vez mais. Por quê? Porque isso acaba distanciando a gente dos pais que a gente pode ser. O que adianta a gente atender a todas essas demandas se para atender essas demandas eu acabo ficando frustrada, eu acabo ficando cansada, eu não dou conta, a minha filha às vezes não dá conta de fazer isso. Então acho que tem que ter aí um grande equilíbrio quando a gente fala em parentalidade consciente. A parentalidade consciente, ela vem justamente para trazer um pouco mais de consciência. Então a gente sabe que existem muitas abordagens, que existem muitas filosofias, que existem muitas coisas. O que faz mais sentido para mim? É isso que a gente tem que buscar cada vez mais, né? Essas escolhas conscientes. E não só isso, a parentalidade consciente, ela aborda a questão de uma relação muito mais horizontal, né? Onde estamos todos aprendendo junto com os nossos filhos, de igual para igual, sempre à base de muito diálogo e muito respeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, na aula de sexta-feira, que eu acho que a gente já pega o gancho aí para falar sobre o tema de hoje, que é por que ameaças, castigos e recompensas não funcionam, tá? É isso, esse vai ser o tema de hoje da nossa live, da nossa aula, né? Bom, quando a gente fala de violência, né, que foi uma das coisas que a gente abordou na aula de sexta-feira, a violência, ela geralmente já vem na nossa cabeça uma violência física, né? Porém, a gente traz muito para a conversa, né, para os encontros, para essa conscientização, a violência que está no nosso dia a dia. Ela é uma violência invisível, é aquela violência que já está naturalizada, já criou um hábito, a gente acaba já agindo dessa forma, gritando a todo momento, através de julgamentos, através de rótulos que a gente vai colocando nos nossos filhos. Oi, Fernanda, oi, tudo bem, Naira? Tô vendo vocês chegarem, a Célia também chegou. Oi, Gisele. Boa noite para vocês, sejam bem-vindas, tá? A gente já começou, estamos recapitulando um pouquinho das aulas de quinta e sexta-feira rapidamente, porque tinham algumas pessoas que não tinham assistido ainda. Então, em relação a essa violência, né? Essa violência invisível que já está tão naturalizada nos dias de hoje é que a gente precisa cuidar e estar cada vez mais atento, tá? Lembra quando eu falei na sexta-feira que cada violência é a expressão de uma necessidade não atendida? Isso acaba
representando muito aquilo que a gente sente, né? Porque como pais, na cultura que a gente foi educado, os pais, eles precisam, eles estão responsáveis, né? A responsabilidade é fazer aquele filho se comportar bem. É assim que muitas vezes a gente é avaliado como um bom pai, né? Você vê a criança tendo ali uma crise de birra, né? Como a gente fala. Ai, nossa, esse pai aí não deve ter controle sobre a criança. Então, é assim que é avaliado o nosso papel, né? Era assim que a gente era avaliado. E isso acabava sendo sinônimo de autoridade. E nós, pais, a gente tem muito medo de perder a autoridade. Só que assim, gente, autoridade não é algo que eu me dou, né? Eu vou ser autoridade. Como é que eu faço isso, né? Olha, quem manda aqui sou eu. Quando eu imponho autoridade, eu, na verdade, estou falando de medo, né? Então, o outro, ele vai reagir com medo. Agora, a autoridade que eu falo como pais é aquela relação que se estabelece, né? Baseada num respeito. Então, assim, eu acredito muito que o afeto é a construção, né? É o caminho aí para a construção dessa autoridade. Pensa você numa pessoa que hoje você admira muito, que você tem um carinho, que você respeita. Como é que foi construída essa relação, né? Como que vocês construíram? Qual foi o caminho que vocês percorreram? Né? É interessante a gente fazer essa reflexão também. Quando você acolhe uma criança que está chorando, quando você, por exemplo, está diante ali de um desafio, né? de um comportamento mais desafiador, de um conflito, seja com seu filho menor, seja com um adolescente, quando você acolhe, né? Quando você se torna essa base segura, você está construindo a sua autoridade desse lugar. Está construindo a sua autoridade de um lugar de diálogo, de respeito. O afeto é que rege a construção das relações parentais. Eu não quero, por exemplo, o medo regendo a minha relação com a minha filha, né? Eu acredito que você talvez também não queira. Aqui eu não sei o nome, mas é Reab, que eu lembro de ter visto você. Relação baseada em confiança, respeito, carinho e muito amor. Exatamente. Nós, a família, é um ambiente, ela tem que ser, na verdade, uma base segura, né? Um lugar seguro para os filhos. É assim que a gente constrói esse vínculo. E quando os nossos filhos, geralmente, eles não correspondem, né, Nancy? Quando os nossos filhos não correspondem às nossas expectativas, né, como pais, ou às nossas expectativas em relação a algum comportamento, então a gente está esperando que ele tenha um determinado comportamento e ele age de uma forma diferente, a gente acaba levando para o lado pessoal, muitas das vezes, né? Então a gente pensa assim, nossa, eu tô perdendo o controle, eu tô perdendo a minha autoridade. Porque eu falo, meu filho não me obedece, eu peço para eles fazer as coisas, eu tenho que falar 1000 vezes. Então a gente vai tendo essa sensação de que eu tô perdendo a autoridade. E aí que a gente percebe, lembra que eu falei lá no início, que a gente a gente não tem a nossa necessidade como mãe e pai atendida, que é aquela frase do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta. Cada violência é a expressão de uma necessidade não atendida. Se eu não tenho a minha necessidade como mãe, como pai atendida, eu ajo com violência. E essa violência vem como castigo, como ameaça, né? E tudo isso é onde a gente precisa estar cada vez mais atento. Então, a gente acaba ficando bravo, a gente fica irritado quando a criança não faz aquilo que a gente pede. Não só a criança, tá? Aqui eu tô falando de uma forma mais ampla, de adolescentes também. A gente acaba gritando, acaba batendo, usando as punições. E por que eu falo? E assim, na verdade eu não acredito que ninguém gostaria, né? Ninguém gostaria de viver essa relação. Na verdade, a gente pensa assim, eu penso, né? Nenhum pai acorda falando assim, nossa, hoje eu quero passar o dia inteiro brigando com meu filho, hoje eu quero passar o dia inteiro dando bronca nele para ele aprender, porque é só assim que ele vai aprender. Então, não acho de verdade que essa seja a grande motivação da gente fazer isso. E é exatamente com esse cuidado que a gente tem que ter, porque
esse grito, né? Isso já está se tornando habitual. Eu não gosto de falar nem que seja algo normal e nem natural. Ele é habitual. O natural são as relações de respeito. Eu olhar a criança assim como eu me olho. Assim como eu quero ser respeitada, eu quero ser tratada com dignidade, por que uma criança não merece o mesmo respeito? Então, para mim, isso é o natural, né? E é o que muitas vezes a gente acaba não fazendo. Então, por exemplo, né? Aqui eu até, dentro da minha colinha aqui, eu quero trazer um exemplo para vocês para ficar um pouco mais fácil. Vamos imaginar, né, uma situação para falar essa questão das necessidades e tudo mais. Vamos imaginar um menino, por exemplo, aí em torno de uns 6, 7 anos, brincando dentro de casa. Então ele tá com a bola, ele joga para lá e joga para cá. Então vamos imaginar assim, uma relação onde realmente os pais aí não tenham, eles estejam aí com esse modelo autoritário, cheio de ordens. Então quando a mãe vê o filho, né, jogando bola, ela fala logo assim: sai daí, menino, não pode jogar. Não pode jogar aí dentro, você sabe, vai quebrar tudo e tal. Quando ela fala dessa forma, ela não tem a necessidade dela atendida como mãe, que é o quê? Manter a sala organizada, cuidar do ambiente, da segurança, até a segurança do filho, para que ele não quebre alguma coisa, acabe se machucando, para o ambiente. Essa é a necessidade da mãe. Mas quando eu apenas vou lá e dou uma ordem, eu vou lá e falo: não faz isso, menino. O que eu faço? Eu não olho para a necessidade daquela criança ou daquele adolescente. Eu só consigo olhar para a minha. E eu preciso entender que aquele menino, ele também tem uma necessidade. A necessidade, muitas vezes, é de movimento, ele quer praticar uma atividade, ele precisa se divertir. Essa é a necessidade dele. Então, quando a gente está numa relação, né, que não tá ajustada, quando a gente não olha o outro, né, que todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo precisa ter as suas necessidades atendidas. Se eu não olho para isso, é só minha, é só eu que importo, o outro não importa. E aí a criança acaba passando despercebida, como se ela não tivesse vontades, como se ela não tivesse desejos, como se o que ela quisesse fazer não tivesse valor, ela não tivesse direito de sentir essa necessidade de jogar uma bola. Então, como que a gente poderia fazer numa situação como essa? Né? Como que seria, no caso de eu olhar para uma criança, quando eu começo a enxergar a necessidade dela? É falar assim: filho, olha, eu sei que você quer brincar e que você precisa se exercitar, então vamos fazer o seguinte: olha, a bola aqui dentro não dá para jogar. Dá para jogar lá fora, então? Mas às vezes não tem lá fora, né? Às vezes a gente tá numa pandemia, não dá para sair, não dá para brincar com os amigos. Então o que a gente pode sugerir, né? Filho, o que você acha que dá para você fazer agora? O que você acha de amanhã dele também, não só nesse lugar de ordem, porque é assim que as relações autoritárias elas acabam se estabelecendo, sempre com uma ordem, sempre com uma imposição. Então, essas são uma das maneiras aí que a gente consegue fazer, né, e ir conduzindo essas relações para que elas sejam mais harmoniosas. Então, é muito importante a gente passar a olhar não só a necessidade da mãe, como a própria necessidade do filho também, tá? E aí, uma coisa muito importante, né? A gente fala assim: construindo essa base. Eu tô indo lá e tô dizendo para ele assim: para de fazer isso, não faz isso. Eu tô o quê? Podando. Eu não tô permitindo que ele argumente, que ele desenvolva outras habilidades de negociação, que ele seja uma criança resiliente. O que eu faço? Eu vou simplesmente dizendo para ele assim: olha, quando eu disser não, é não e ponto final. E aí, quando chegar lá na frente, eu vou cobrar essa conta lá na frente, quando ele for adulto. Só que quando ele tiver que tomar uma decisão, ele não vai conseguir.
Ou no primeiro não que ele receber, ele já vai desistir. Então a gente tem maneiras aí de desenvolver certas habilidades para que a gente consiga fazer com que essa criança desenvolva questões como, por exemplo, isso que eu falei, né? A resiliência, saber negociar. É isso que vai fazer muita diferença lá na frente. Gente, a Fernanda tá falando que tá travando. Tá travando para vocês também? Porque às vezes pode ser aqui ou pode ser na casa dela. Enfim, vamos ver se a gente consegue ajudar. Se vocês me disserem que tá tudo bem, põe um joinha, por favor. E aí, Fernanda, se for na sua casa, talvez você fechar e sair, fechar, sair e voltar depois, tá? Talvez ajude aí. Eu vou esperar vocês. Ah, tá travando, gente? Oh, meu Deus. Travou aqui também. Tá. Ó, eu vou tentar mudar minha rede. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, gente. Tenho medo de sair daqui. Tá, vamos esperar um pouquinho pra ver se as coisas melhoram. Tô com medo de sair e não voltar mais. Vamos ver aqui, pera lá. Voltei. Vê se funciona. Agora eu tô com o meu 4G, tá? Eu acho que era o Wi-Fi da minha casa. Beleza, obrigada. Melhorou, né, galera? Tá bom, valeu. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui pra não perder o raciocínio. Não saí não, tô aqui. Não tô tão assim, né, preparada pra sair e voltar, não sei o que dá, que eu não quero perder de salvar essa live, né? E aí, às vezes, até salvar dá um enrosco aí. Mas vamos lá. Bom, aí você pode dizer pra mim assim, mas punição funciona, né, gente? Porque assim, se eu coloco meu filho de castigo, ele para de fazer o que precisava, o que ele estava fazendo. E eu não vou discordar de vocês. Realmente, se você colocar o seu filho de castigo, ou você ameaçar tirar um brinquedo, ou no caso de um adolescente, olha, você não vai sair mais com seus amigos, ou você não vai mais usar o videogame, ou seja lá qual for a ameaça que a gente for fazer, muito provavelmente essa criança ou esse adolescente vão parar aquele comportamento ou de fazer aquilo que não pode ser feito, né? Ou que seria um comportamento inadequado. Porém, gente, esse modelo parental, né, que é um modelo autoritário, é um estilo mais autoritário, ele tá sempre focado aonde? Em interromper o mau comportamento. Então, assim, eu quero que você pare de fazer o que você está fazendo. Então, a punição, ela acaba educando de um lugar sempre de culpa, de medo, de vergonha, né? Ela a curto prazo, né? Ou seja, agora ela funciona, mas a longo prazo ela tem um efeito devastador. E eu quero dar um exemplo para vocês aqui, para que vocês se coloquem nesse lugar de como que vocês recebem, né, essa ameaça ou essa punição. E eu gosto sempre de dar um exemplo. Por exemplo, no trabalho, a gente está no trabalho, eu fiz lá uma pesquisa, entreguei para o meu chefe, e aí o meu chefe chega para mim, né, o meu líder chega para mim e fala assim, olha, esse trabalho aqui ficou muito ruim, tá? Eu não gostei, ficou uma droga, você parece que não sabe nada o que você tá fazendo, tá? Se você não refizer o seu trabalho, eu vou te mandar embora. Quando a gente coloca, né, essa força da autoridade, que a gente imagina que seja autoridade, né? Como que a gente se sente? Será que eu me sinto bem? Será que a minha motivação, será que eu penso, né, lá na minha cabecinha, eu falo assim, nossa, olha que cara incrível. Nossa, aprendi uma lição de vida agora. Será que é isso que a gente sente? Ou a gente pensa assim, cara... Ou eu vou tomar dois caminhos também que eu posso tomar, né? Ou eu vou me sentir muito mal, muito culpada, muito assim, nossa, eu sou um lixo, eu não sei fazer nada. E isso o que eu tô fazendo? Cada vez mais baixando a minha autoestima. Imagina isso com consistência, né? Isso repetidas vezes, o que pode fazer. Ou eu posso ficar completamente revoltada, né? Completamente, eu quero que esse cara morra. E às vezes é assim, a nossa cabeça ela vai longe mesmo. Então, é assim que funciona. Coloque-se no lugar da criança, como que ela recebe?
É a mesma coisa como adulto, nas nossas relações de adultos. Muitas vezes ela vai, esse reflexo do que ela está vivendo hoje, é assim que ela vai replicar lá na frente. Agora, olha a diferença se o meu líder, o meu chefe chegasse para mim e falasse assim: isso, gente, a gente vivencia, né? Não dá nem para falar, nossa, não sei como seria. Dá sim pra gente sentir. Se você não trabalha fora, né, mas trabalha em casa, às vezes a relação com o seu marido ou com a sua esposa, você pode fazer a mesma, imaginar da mesma forma. Agora, imagina como seria se o meu líder chegasse para mim e falasse assim: olha, Denise, a pesquisa aqui não ficou claro para mim esse ponto, né? Eu pensei que a gente ia conseguir desenvolver tal coisa. Eu acho que, será que você consegue? Não, claro, nossa, eu não tinha me atentado nisso. Não, eu vou tentar fazer isso diferente. Eu vou estudar um pouquinho mais. Pode deixar que eu entrego para você. Então, assim, quando o outro ele chega, né, de uma forma muito mais respeitosa, eu não me sinto um lixo. Eu me sinto, poxa, que bacana, olha que cara legal, né? Olha como que ele se aproximou para falar, ou um erro, né? Ou sem me expor, né? Sem me expor para as pessoas, sem me chamar de burra, porque, a gente tá sujeito a errar. Então, olha a diferença, né, que isso pode ter nas nossas relações. A Débora colocou, nunca fiz essa comparação. E realmente, né, a gente às vezes não faz. Parece tão simples, né? E por isso que eu gosto de trazer. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido, e isso vem na literatura também, mas é porque é uma forma da gente conseguir ser tocado como adulto. Porque é isso que a gente precisa, se sensibilizar. A gente precisa se conscientizar. Então, quando eu começo a olhar por essa perspectiva, muito provavelmente eu já começo a passar por um processo de mudança de como que eu enxergo, né, o outro, como que o outro recebe aquela informação. Então, quando a gente fala que a punição, ela funciona, o que é a punição, né, a ameaça, o castigo, eles só vão funcionar a curto prazo, eles vão ali interromper aquele comportamento. Mas a longo prazo, eles têm realmente um efeito muito ruim na autoestima da criança, entre outras coisas. Então, assim, a que preço, né? Qual é o preço que eu quero pagar por esse controle excessivo? Para que isso funcione para algumas crianças. Agora, muitas pesquisas mostram que quando a criança, o adolescente, né, experimenta essa repetição de punições, elas podem seguir dois caminhos. Ou se tornar rebeldes ou submissas. E olha só, né, como é delicado isso. Então, assim, são as repetições, tá? Porque senão a pessoa fala assim, nossa, eu gritei com meu filho, acabei com a vida dele. Não, gente, existem uma série de fatores que a gente tem que olhar, é muito importante, né? Então, essa repetição, e muitas vezes pais que são autoritários, eles tendem a sempre agir dessa forma, né? Então, por isso é tão importante a gente trazer esses temas para que a gente... Nossa, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, e uma outra coisa muito interessante é que às vezes as pessoas acham que, e é por isso até que existem muitos adultos com baixa autoestima, com a saúde mental afetada. Por quê? Justamente porque na infância, então assim, muitos problemas, eu já falei isso nas outras lives, mas muitos problemas dos adultos que a gente carrega hoje ocasionado, né, é reflexo do que a gente viveu na infância. Se vocês procurarem e forem entrando cada vez mais a fundo, isso está cada dia mais evidente para todos nós, tá? E o que eu ia dizer, né, é que às vezes fica meio maquiado, aí as pessoas acham que a recompensa, né, ela acaba sendo mais humana, como se ela fosse mais humana. Gente, tudo bem, punição, né, castigo, acabo batendo, mas recompensa, gente, recompensa é bom. A minha filha foi lá, fez uma coisa super legal, eu vou lá e dou um brinquedo, eu dou um chocolate. Poxa, isso motiva, né? Mas essa recompensa, ela brota da mesma mentalidade do castigo, que é o exercício de poder sobre o outro, né? É uma forma da gente manipular de uma certa forma. E isso é
Vocês vão ver agora o quanto isso é importante a gente tomar um certo cuidado. Quando a gente fala dessa, né, quando a gente faz alguma coisa em troca, né, de uma recompensa externa, a gente chama isso de motivação extrínseca. Então é de fora para dentro. Então eu vou lá, fiz uma coisa, então eu recebo ali um prêmio, eu recebo uma recompensa. Por outro lado, quando a gente faz alguma coisa, né, que por uma decisão pessoal, porque eu acredito que aquilo seja importante para mim, porque eu gosto de fazer, é uma motivação intrínseca, tá? É de dentro para fora. Muitas vezes eu faço isso sem que ninguém precise ficar sabendo. Não me importa, porque eu tô fazendo isso por mim mesmo. Né? E eu não preciso nem dizer, mas na verdade existem muitos estudos de psicologia, né, de psicologia cognitiva, que falam o quanto essa motivação intrínseca ela é muito melhor, ela é muito mais benéfica, ela é a melhor opção para um bem-estar, para o empenho, para o desempenho, seja no trabalho, seja nos estudos, certo? Então isso vale tanto para adultos quanto para crianças, né? E algumas vezes a gente acredita assim, mas sem prêmio, sem castigo, as crianças não vão saber se comportar. Como é que elas vão saber o que pode e o que não pode? A gente foi acostumado a pensar assim, né? A gente vive uma sociedade cuja a base para controlar essa sociedade é a pena e a punição. Eu já conversei algumas vezes sobre isso com meu sogro. E realmente é assim, né? Então, se eu passo num farol vermelho, eu vou tomar uma multa. Então, peraí, eu não quero receber uma multa, eu não quero ter que tomar esse prejuízo, eu não quero sofrer essa perda. Então, a sociedade não está preparada, se ela não foi preparada, olha, se eu não furar o farol vermelho, se eu furar o farol vermelho, eu posso acabar causando um acidente, eu posso acabar atropelando alguém. Então, é como se a gente não fosse acreditado que a gente seria capaz desse entendimento, né? Como assim? De que lugar? Desse lugar que eu quero? Imagina então, daqui a pouco a gente vai ter uma sociedade onde a gente não pode fazer mais nada, porque tudo tem que ter uma punição, tudo tem que ter uma pena, tudo tem que ter uma multa. Não é... É muito ruim viver assim, né? A gente começa a viver cada vez mais preso e mais controlado dentro de uma sociedade, imagina isso. Então, se a gente recompensa as crianças com um bom comportamento, né, por um bom comportamento, a consequência não é que elas vão sempre se comportar bem. Elas se comportam bem porque elas ganham um prêmio. E quando elas não receberem um prêmio, talvez elas não vão se importar tanto em se comportar bem. Se importar tanto em se comportar bem, né? Não vai fazer muita diferença para elas. E, por outro lado, o mesmo vale para os castigos. As crianças, elas deixam de fazer, de se comportar daquela maneira, porque elas não querem mais sofrer aquele castigo. Não por outro motivo, né? Elas só têm medo, elas falam, não, eu não quero tomar esse castigo. Então, são esses os motivos. Agora, se o seu filho, então, ele age com medo de ser castigado, ele não está desenvolvendo a consciência sobre o próprio erro. Por que ele errou, né? A empatia. Poxa vida, mas eu podia ter machucado meu amigo, ou podia ter acontecido isso. Então, assim, eles não desenvolvem isso. Porque eu tô sempre castigando, eu não faço ele pensar, né, no que ele fez, mas pensar conversando, não é colocando de castigo, né? É pensar conversando, dialogando, buscando soluções. E isso é muito importante. Então ele não está pensando no outro, na consequência dos próprios atos. Ele simplesmente está agindo porque ele não quer ser castigado novamente. E a gente tem a mesma coisa, por exemplo, como o cantinho do pensamento, né? Que não é o castigo, mas é o cantinho do pensamento. Só que assim, ele começa a vincular que até o pensar é negativo, é algo negativo. Porque ele não vai pro cantinho do pensamento falando, nossa, como minha mãe é maravilhosa. Agora eu vou pensar em tudo que eu fiz, eu vou voltar, vou sair de lá uma criança completamente renovada e nova. Não.
é daquele mesmo lugar. Ou ele vai ficar ali no cantinho do pensamento, se é assim que é o nome que vocês, às vezes as pessoas gostam de dar, mas ele não tá ali pensando que ele vai fazer diferente. Ele tá ali, muitas vezes, ou pensando, nossa, que raiva da minha mãe e do meu pai, nossa, que ódio, olha, de uma raiva. Ou ele vai falar assim, nossa, eu sou um lixo mesmo, eu não sei fazer nada direito, minha mãe e meu pai não... Imagina, olha quanto, né, não vai pensar em desgosto, mas vai pensar assim, olha quanta coisa errada que eu tô fazendo pra eles. E nisso, a gente acaba prejudicando muito a autoestima, então não é desse lugar também. As punições, né, as recompensas, analisar a situação para que elas tomem decisões mais sábias, né, mais pensadas. A criança geralmente ela decide se comportar de acordo com o que um adulto pode fazer. Então, peraí, eu não vou fazer isso porque senão eu vou tomar uma bronca. Ou se eu fizer isso aqui, eu sei que eu vou ganhar um chocolate. Eu sei que minha mãe vai fazer tal coisa. Entende? Que não é desse lugar que a gente quer. Gente, a gente está formando cidadãos. Luxo não é mais uma coisa assim, ai gente, isso aí parece muito zen, parece que... Esquece, é necessário. Eu não quero ensinar o meu filho a ser manipulado, e nem ele a manipular ninguém com essas trocas. Não é isso que eu quero, não é desse lugar que eu quero. A Karina tá falando aqui. Me digam se tá falhando. Aí, gente, só tenho 4G e Wi-Fi, não sei mais o que eu faço. Tá travando, né? Caramba. Peraí. Se eu voltar pro Wi-Fi, eu acho que vai ficar ruim. Então, vamos esperar um pouquinho. Pronto, vamos ver. Vou esperar um pouquinho aí pra ver. Tá travando. Oh, meu Deus. Vamos lá. Aqui também tá travando muito. Eu vou tentar mudar o meu sinal pro Wi-Fi de novo, tá? Ó, mudei minha rede. Veja o que vocês acham, tá? Se melhorou. Digam, faz um joinha, diz se tá travando. Melhorou. Bora lá. Tá meio instável, né? Acho que iremos precisar dessa aula novamente. Melhorou, gente? Então vamos lá, vai. Bora lá, me avisem se der tilt de novo. Gente, a gente tá fazendo ao vivo, né? A gente tem que se virar nos 30 aqui. Mas vamos lá. Como eu disse pra vocês... até a imagem melhorou. Então, obrigado, Wi-Fi. Fique assim. Vamos imaginar que vocês acabem me perguntando, né? Mas se eu não posso usar o castigo, se eu não posso bater, se eu não posso gritar, o que eu posso fazer então, meu Deus do céu? Gente, existem muitas... Obrigada, gente, pelo joinha aí pra avisar que tá ótimo. Existem muitas abordagens e muitas maneiras da gente conduzir, da gente fazer os nossos filhos cooperarem, colaborarem com as situações, entenderem, desenvolverem habilidades de uma forma muito mais respeitosa. A filosofia da disciplina positiva é uma delas, ela tem muitos recursos para que a gente consiga ir adaptando a nossa rotina, a nossa família, ao nosso filho, porque, gente, especialista de filho aqui só tem um, são vocês. Vocês são os especialistas dos filhos de vocês. O que a gente faz aqui é dar ferramentas, é instrumentalizar e falar, é justamente por isso, às vezes as pessoas falam assim, mas parece que esses modelos, parece que fica querendo dar receita de bolo. Não tem receita de bolo nenhuma, mas a gente precisa ajudar, porque não adianta falar assim,
eu não posso bater, e aí a pessoa fica confusa, tá? Eu não posso gritar e não sabe como fazer. Então, assim, os educadores parentais estão desenvolvendo um trabalho hoje justamente para mostrar para vocês que existem formas, recursos que podem ser adaptados, todos adaptados com o seu jeito de falar, com a sua forma de... Você sabe o que vai funcionar para seu filho. Às vezes, uma coisa funciona para minha filha, mas não vai funcionar para o seu, e tá tudo bem, né? E é isso que a gente consegue explorar, o que a gente consegue desenvolver. É isso que eu pratico, e é isso que foi tão transformador para minha relação com a minha filha. Muito, ela é uma criança de 4 anos hoje que coopera muito. E ela é uma criança da raiva, ela é uma criança intensa, ela é ariana, gente. Tanto é que quando a Laurinha, quando eu tava grávida, eu gosto muito de astrologia, tá? Então só por isso que eu falo da Ariana. Mas assim, quando eu tava grávida, as pessoas falavam assim, mas pra quando que é, né? Aí eu falei assim, é pra março, que ela é do dia 24. Nossa, Ariana, eu falei, eita, né? Falei, pois é, não tinha muita relação e realmente, assim, eles são intensos, eles são... É muito incrível, mas é justamente você ver essa potência que eles são. Então, jamais querer mudar esses serzinhos de quem eles são. É a gente saber, na verdade, guiar, fazer eles entregarem o melhor que eles tiverem para o mundo. Eu não tô aqui para mudar o meu filho, a minha filha. Eu tô aqui para guiar eles nessa jornada. Eu vou ser como margem mesmo. Então, é como se nós estivéssemos num rio. Eu não vou fazer meu filho andar em linha reta, né? Eu não vou colocar aqui um fiozinho e falar assim, filho, é aqui, filha, é aqui que você vai andar. Isso é muita rigidez. A gente não permite, né, essa flexibilidade. Agora, quando ele tá dentro de um rio e eu tô aqui, ó, margeando, ele pode ir pra cá, ele pode ir pra lá, mas se ele tentar sair desse rio, eu tô aqui. É esse o nosso papel aqui dentro, né? Ah, a Fernanda tá falando que o seu também é ariano, né? Intenso, gente. Uau, incrível. Bom, e aqui, assim, essa é a reflexão que eu queria, na verdade, deixar para vocês, né? Que tipo de relação que a gente quer ter com os nossos filhos? Quando eles forem adultos, ou agora mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Que tipo de relação que a gente quer e desse lugar que eu tô hoje, será que eu tô indo para esse lugar que eu quero? Como é que eu tô construindo essa caminhada? É um momento muito importante que o mundo tá passando hoje, que a gente precisa parar e refletir sobre isso. É isso, eu tô feliz do jeito que eu tô? Será que eu tô sentindo que quando a gente fala de ter uma maternidade mais leve, da gente ter relações mais saudáveis, a gente não tá falando de uma relação que não vai ter conflitos, que não vai ter desafios. Cada fase que os nossos filhos passam vão ter os desafios. Cada vez que você estiver sentindo assim, nossa, agora eu tô dominando, tipo, muito essa fase de 4 anos, ela vai entrar com 5, com 6 e vão surgir novos desafios. E você tem que estar preparada para isso, né? Imagina se a gente viver nesse caos, nessa loucura de ter que estar o tempo inteiro gritando e brigando. Isso é exaustivo para nós como pais. Eu sentia isso no início com uma criança, com um bebê, porque aquela fase estava muito difícil, mas eu achava que... Eu falava assim, gente, não é possível. Eu achava que, como eu falei nas outras lives, né? Ou era um problema com ela, ou era um problema comigo. E aí, quando eu comecei a olhar, né? Quando eu comecei a estudar e comecei a falar assim, nossa, gente, então o que ela fazia era o esperado para a idade. Então eu já não tomo mais aquilo como pessoal, eu já não fico achando que eu não estou... Aquela questão da parentalidade perfeita, né? Que eu idealizei. Nossa, se eu fosse uma mãe, né? Uma boa mãe, meu filho não ia estar se jogando no chão, eu ia ter mais controle sobre isso. Não. Então, é isso que a gente precisa desconstruir. A gente precisa criar mães e pais mais seguros do que estão fazendo, sem medo. Tudo tá dentro da gente, tá tudo guardadinho. A gente só precisa despertar. É só isso que a gente precisa.
E como a gente viveu aí, a gente veio de uma educação autoritária, a gente veio de um modelo que vem se repetindo de geração para geração, é difícil, é desafiador quebrar. Quando eu vou ver, às vezes eu não lembro com quem que eu estava falando, eu acho que foi com alguma leitora, e a gente falou justamente sobre essa questão da obediência, né? Da criança usar até nas próprias brincadeiras, fala assim, você vai me obedecer, brincando. E às vezes a gente fala, eu falo assim, nossa, mas eu não falo obedecer para minha filha, nossa, você vai me obedecer. Mas, gente, ele sofre influência também de outros meios, né? Mas a gente tá aqui justamente para conduzir isso. Preciso cortar isso aqui, pelo amor de Deus, sabe? Travou. Oh, meu Deus. Tá bom. Vou mudar a rede de novo. Ai, gente. Voltou. Tô falando aqui, gente. Tá tudo bem? Ai, meu Deus. Hoje a internet tava daquele jeito, né? Voltou? Voltou. Beleza. Eu não sei, eu parei aonde que vocês não pegaram? Não sei se travou geral, repete. Tá, vou repetir então. Quando eu falei que tava falando com a leitora, beleza. Eu acho que foi com a Fernanda que tá aqui, se eu não me engano. A gente tava conversando sobre essa questão de obediência. E aí ela falou assim, nossa, às vezes meu filho fala, né? Você tem que me obedecer. E eu falo, às vezes a minha filha também fala. E eu não pratico isso, eu não fico, né, falando para ela, olha, você tem que me obedecer. Mas existem falas, né? Existem coisas que já estão tão enraizadas na gente que quando a gente vai ver, sem a gente perceber, a gente falou, ou isso está enraizado numa historinha de um livrinho, num desenho, num amiguinho, na fala de um amiguinho, né? Quando eles estão brincando, ou quando eles vão em algum parente. Então, gente, eles vão receber isso, não tem jeito, mas a gente tá aqui para ir desconstruindo, né? Então, se a gente aqui como família, a gente estiver dando esse suporte, essa base, vai ser muito importante para eles, tá? E é isso, gente, olha, eu queria justamente provocar essa reflexão, né, para que a gente pensasse por que a gente não pode abrir esse espaço, por que a criança não pode ter vez, por que ela não pode ter voz, qual é o nosso medo, por que a gente tem tanto medo de perder esse controle, né? Por que eu preciso ter controle sobre o meu filho, quem manda aqui sou eu, meu filho tem que me obedecer. A gente tem medo das coisas fugirem do nosso controle. Então, a questão é que quando a gente educa numa abordagem, né, em que a criança ela não tem uma parcela de poder, de escolha, né, de poder de escolha, mais pra frente a gente perde esse controle. Porque, gente, essa questão de escolhas, olha, a gente tem 12 minutinhos aqui, mas teve algumas travas. Tem um conceito que a Isa Minatel, que é uma psicopedagoga, ela trouxe num livro dela que eu achei muito legal, que são as macrodecisões e as microdecisões. As macrodecisões são aquelas decisões que são realmente olhando para a questão de saúde, de segurança, são aquelas decisões que a gente tem que olhar os membros da família. Agora, as microdecisões são aquelas decisões que é mais sobre o indivíduo, sobre a criança, como, por exemplo, escolher a roupa, né, que ela quer vestir. Então, se a criança demonstra um desejo, eu quero escolher e tal. Gente, essas microdecisões já permitem que a criança vá trabalhando uma série de habilidades, que ela vai desenvolvendo uma série de habilidades. Se a gente ficar podando a todo ímpeto de exploração, de desejo de participar das decisões, então a macro decisão, o que é, por exemplo, olha, de repente para mim é tomar banho, né? Ou ir dormir até um determinado horário. Então, essas macro decisões, elas envolvem valores, algumas coisas que são mais amplas para a família, que a criança, pela imaturidade que ela não tem condições de repente liderar, de decidir.
né? Então, quando eu dou para ela essa possibilidade de escolha de algumas outras coisas, através dessas micro decisões, ela ganha muito, ela se beneficia muito. Poder de escolha da criança versus respeito dos pais. Como não confundir? É justamente isso que eu tô falando, né? Primeira coisa, essas macro e essas micro decisões. O que é macro são decisões, são escolhas que são dos pais. E aí a gente consegue conduzir a criança para permitir com que ela, fazer com que ela colabore, né? Dessas decisões, ou dessas coisas que precisam ser feitas. E a gente tem recursos para fazer com que ela vá para o caminho onde a gente precisa que ela vá, né? A gente tem formas de fazer isso de uma forma respeitosa, tá? E isso não tira o respeito dos pais, né? Não tira essa questão assim, olha, agora sou eu que estou liderando essa situação, né? Então isso fica muito subjetivo. Essas micro decisões, elas permitem à criança essa escolha e você não vai estar perdendo a sua autoridade. Agora a gente entendeu, né, como que a gente constrói essa autoridade de um lugar de diálogo, de respeito, que é muito possível sim construir desse lugar. Você não vai perder a sua autoridade, porque ela está sendo construída de uma base muito mais sólida, com muito mais vínculo, com muito mais afeto. Isso não vai ser confundido. Pode ficar tranquila em relação a isso. Tá? A criança, quando existe o respeito mútuo, que é um dos pilares da educação respeitosa, é justamente isso. Eu respeito você e você também me respeita. E a gente vai fazer isso olhando as necessidades de todos. E não quer dizer assim que se meu filho tem uma necessidade, eu tenho que fazer aquilo, né? De repente, essa necessidade que ele tem seja algo que não seja realmente possível e eu como pai consigo conduzir isso, tá? Bom, amanhã, gente, a nossa última aula, a gente já tá chegando aí no finalzinho da aula. Amanhã a nossa última aula, que a gente vai falar como estabelecer limites de uma forma gentil e firme, né? Eu quero tentar desmistificar um pouco essa questão da permissividade, tá? Porque às vezes a gente se preocupa tanto em não ser permissivo que a gente cai do outro lado, que é o autoritarismo. Então, assim, eu não sou autoritário, mas eu falo assim, não, eu não posso ser autoritário, porque eu já vi que o autoritário não é o ideal, eu não quero ser assim, isso prejudica a minha relação com meu filho e tal. E aí, quando eu deixo de ser autoritário, aí eu começo a cair, né, muitas vezes naquela situação de, pode fazer, filho, aí eu começo a me sentir permissivo. Mas o que é essa permissividade? Aí as pessoas, quando estão ali mais, né, deixando os filhos tomar essas micro decisões, como não tem ali é muito sutil, eu acho que é uma das maiores dúvidas dos pais nessa condução, né? Eles acabam falando, ai meu Deus, eu tô sendo permissivo demais. Aí vai lá e já dispara pro modelo autoritário. Fala, olha, cancela tudo isso, não vai fazer mais nada, sabe? Oscila muito, tá? Isso é muito característico quando a gente ainda tá um pouquinho perdido de como que isso funciona de verdade. Então a proposta amanhã, nessa última aula, né, nessa última aula gratuita, é que a gente consiga agora enxergar como fazer isso desse lugar de respeito, como eu poder estabelecer limites, como eu vou conseguir, na verdade, fazer com que meu filho faça o que precisa ser feito de uma forma respeitosa, sem eu precisar usar o castigo, como eu vou falar isso de uma forma gentil, mas firme ao mesmo tempo. Como é que é esse firme? Porque a firmeza muitas vezes dá a impressão de uma fala dura, né? Uma fala rígida, e não é isso. Então é muito sutil e é isso que eu vou me esforçar para fazer com que vocês tenham mais clareza, tá? Dessa gentileza, dessa firmeza, para que vocês, independente, né? Como amanhã eu vou abrir as inscrições para o programa de aprofundamento, independente se vocês forem dar continuidade ou não, vocês consigam, pelo menos,
entender um pouquinho melhor como funciona, tá? E é assim que como eu consigo contribuir. Agora, o programa, de uma certa forma, ele vai se aprofundar, vai ser um pegar na mão mesmo, vão ser poucas vagas, justamente porque eu quero que vocês saiam dali seguros e falam, nossa, agora eu entendi como é que é. Então a gente vai trabalhar um monte de coisas, mas amanhã eu explico melhor para vocês. De qualquer forma, mesmo que não vai continuar ou não, venham para aula, porque vai ser uma aula muito importante. A Amanda tá me perguntando, tenho como assistir as outras lives? Entrei hoje no grupo. Sim, Amanda, eu vou deixar essas aulas salvas até amanhã, tá? Porque a partir de terça-feira, como eu vou abrir as inscrições, eu vou jogar todas essas aulas para a plataforma, porque podem entrar pessoas novas. Na verdade, essas aulas já são, né, já seria uma introdução, então elas estão lá no IGTV. Obrigada, Ana Lu. Estão lá no IGTV salvos, dá para você assistir elas inteirinhas. A live de hoje teve alguns travamentos, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido assistir. Não sei como é que vai ficar salvo lá. Vai salvar, vai dar tudo certo, mas eu não sei como é que ficam essas interferências na hora de ficar salvo, então tenha um pouquinho mais de paciência aí para assistir, porque aos trancos e barrancos a gente conseguiu chegar até o final e deu tudo certo, tá? Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Nancy. Agora, ó, lembrei do seu nome. Obrigada, Nancy, por estar aqui. Um monte de gente que veio, que ficou até o final, mesmo com os travamentos. Então, agradeço muito. Amanhã eu espero vocês, tá? Às 8 horas é a nossa última aula. Eu tô muito, muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Se vocês quiserem me mandar algum direct, ficou com alguma dúvida, porque aqui na live tem várias perguntas que às vezes passam, eu tentei ler todas, mas posso ter passado alguma aqui para não perder o raciocínio. Mandem para mim pelo direct que eu vou fazer questão de responder, tá? Fiquem tranquilos. Obrigada, Denise, também, e até amanhã, tá? Obrigada, Karina. Obrigada.